Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 24 de novembro. Estou gravando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então, ouça o capítulo 9. Tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel. Em Cristo digo a verdade. Não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto e as promessas, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto e as promessas. Eu sempre repito para ficar bem clara a leitura. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. A liberdade absoluta da graça de Deus. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos, mas, em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta, Por este tempo virei e Sara terá um filho. Este texto está em Gênesis capítulo 18, versículos 10 e 14. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela, o maior servirá o menor. Esse versículo aqui é quando Rebeca estava grávida de Jacó e Esaú, e no ventre dela tinha gêmeos, e ela questionou com Deus o que acontecia dentro do ventre dela, né? Então Deus falou que ela teria, dentro do ventre dela estaria 2 nações, mas eu não posso comentar, senão eu saio da leitura de Romanos e tenho que ir para Gênesis. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá a que a formou? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou? Por que me fizeste assim? Então, fica aqui bem claro que com Deus não se questiona e não podemos contender com aquilo que Deus faz. Comentário meu. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra?
E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, que para também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Como também diz Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos nos não deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma, e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Romanos capítulo 10. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram?
E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Está escrito esse versículo em Isaías capítulo 53, versículo 1. Senhor, quem creu na nossa pregação? Mas eu estou lendo a carta de Paulo aos Romanos. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles. Pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata, vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz, todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. O futuro de Israel. Romanos capítulo 11. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Este texto está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos 10 e 14. Continuando. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Está em primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 18. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha e em tropeço, por sua retribuição. Escureceram-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Aleluia. Para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Veja que o apóstolo Paulo dizendo salvar alguns. Com certeza, por quê?
nem todos que ouvem creem ou aceitam a Jesus ou se arrependem. Continuando. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, é feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados, por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, porque assim como vós também, antigamente, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Hino de adoração. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso de seus dons. Você está ouvindo a leitura do dia 24 de novembro. Ouça agora o capítulo 12 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos.
consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso de seus dons. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou, o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor, o fervor, a humildade, a beneficência. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Que leitura linda, né? Este capítulo 12 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Muito linda essa leitura. Um capítulo que tem 21 versículos, mas de muita profundidade. Então, o título acima do versículo 9, deste capítulo 12, o título acima do versículo 9 diz: o amor, o fervor, a humildade, a beneficência. E o versículo 9 do capítulo 12, estou repetindo: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amados irmãos que estarão ouvindo esta leitura, não vamos ser fingidos e dizer que é fácil
amar os nossos inimigos. Não, não é fácil. Não vamos dizer que é fácil perdoar aqueles que nos ofendem, que nos traem, que nos caluniam, nos perseguem. Não é fácil. Mas quando nós lemos na palavra de Deus que nós temos que ser o contrário deles, então o que eu disse para uma pessoa outro dia, quando nós entendemos isto, que a pessoa mais infeliz é aquela que mente, é aquela que trai, é aquela que é infiel, é aquela que é falsa, é aquela que é mentirosa. Esta pessoa é muito infeliz. E nós sofremos as consequências devido ao comportamento delas, porque às vezes nós damos amor e recebemos desamor. Mas lendo este capítulo de Romanos, capítulo 12, estamos observando o quanto é necessário que venhamos a compreender as Escrituras Sagradas. Amar e perdoar é não vou dizer se é um ofício, uma tarefa, uma responsabilidade difícil, mas é o que nós temos que fazer. E quando nós conseguimos liberar o perdão, quando nós conseguimos tirar do nosso coração esses ranços, essas mágoas, quando nós conseguimos, pelo sangue de Jesus, nos sentirmos purificados e limpos de mágoas e revoltas, vingança, eu nunca senti desejo de me vingar de ninguém. Ódio, eu nunca senti ódio de ninguém. Mas ressentimento, tristeza, mágoa, sim. Ser ofendido, assim, como diz, na cara, né? A pessoa nos humilhar assim diante de outras pessoas. A gente fica com uma mágoa por alguns dias, mas eu luto muito contra isto, para Deus tirar isso do meu coração. Quando você ama uma pessoa e aquela pessoa te trai, quando você abre as portas da sua casa para uma pessoa e essa pessoa te trai, quando você faz um bem para esta pessoa, ajuda ela a se erguer, a se levantar, essa pessoa te trai. É muito difícil de um dia para o outro dizer assim, já perdoei, já esqueci. Eu digo com sinceridade que não é, mas eu luto contra isso na minha vida. Eu sei que se eu permanecer com a mágoa e com o ressentimento, eu vou estar comprometido diante de Deus. Então eu preciso me consertar de maneira que Deus me perdoe, para que eu libere para estas pessoas que assim agiram para com a minha pessoa. E também a mesma coisa eu digo para você que está ouvindo esta palavra. Se você já sentiu assim alguma vez na sua vida, se já alguém te traiu, alguém te enganou, alguém te maltratou, alguém te humilhou, meu querido, minha querida, eu falo do coração de Deus para o seu coração. Lute com Deus para que você libere o perdão, para que você esteja preparado, preparada para encontrar com Deus, com seu coração limpo, lavado pelo sangue de Jesus. Porque quem procede assim é que é infeliz. Nós somos felizes, porque tememos a Deus, tememos a sua palavra e cremos que Jesus nos perdoa, mas precisamos também de nos arrependermos. Então, fica aqui esta palavra. Muito obrigada por ouvir Neuza Baldini. Se você tem algum ressentimento no seu coração, alguma mágoa, alguma revolta, alguma ira, não durma esta noite antes de conversar com Deus e dizer, Deus, limpa o meu coração. Eu quero estar pronto ou pronta para encontrar contigo no momento em que o Senhor me chamar. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. E me perdoe alguns erros nessa leitura. Hoje são 29 de novembro de 2020. Na terça-feira estarei dando entrada no hospital, que meu esposo será submetido a uma cirurgia. E após o dia 10 de dezembro eu também serei submetido a uma cirurgia. Se você ainda ouvir em tempo, ore por nós, pela irmã Neuza e pelo seu esposo. Deus te abençoe. Um grande abraço e até a próxima.